Olá! Em meio ao caos do trânsito de São Paulo, encontramos um grupo que faz cicloturismo urbano. No programa de hoje, vamos conversar com Rogério Rai, que irá explicar o que é esse projeto, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vou conversar com Rogério Rai, coordenador do Pedala-se. Olá, Rogério, tudo bom com você? Tudo jóia, tudo de boa. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a vocês por me receber. Rogério, antes da gente começar a nossa conversa, me fala um pouquinho sobre você, sua formação e sua experiência profissional. Ok. Eu costumo dizer que eu sou um eterno estudante de história, né? Comecei estudando história, não pude terminar, aí no meio do caminho fui entrar nessa onda dos apps, né? Em 2018 ele estava começando, então as três principais empresas, e sou morador da Zona Leste de São Paulo, no extremo, entre São Miguel e Itaim Paulista. E aí, hoje, trabalho com cicloturismo e trabalho com mobilidade ativa. É isso. Ai, maravilha. E me fala então, né, o que é o Pedala-se, qual o trabalho que vocês desenvolvem? Legal. O que a gente tenta trabalhar é mobilidade e autonomia. Então, a ideia do Pedale-se é conversar com quase 98% da população de São Paulo que não pedala. A ideia é trazer pessoas que utilizam a bicicleta, não utilizam a bicicleta e podem usar no seu dia a dia, né? Então, e como que a gente faz isso? A gente faz roteiros turísticos, né? Então hoje já temos 3 estamos estudando 11 que passa por patrimônios históricos, né? No pano de fundo está a bicicleta, então a gente vai conhecendo patrimônios como aqui em São Miguel, onde tem o monumento mais antigo do município, por incrível que pareça, não é o pátio do colégio que foi reformado, é a Capela de São Miguel Paulista, né? Que é restaurada e é de 1565, mais ou menos. Nossa, que bacana. Então vocês são roteiros que vocês acabam desenvolvendo para quem, assim, na verdade, quer ter a bicicleta, às vezes, de final de semana, como lazer, para passear. Então, vocês fornecem esses roteiros, é isso? Exatamente. A ideia começou juntando duas coisas que eu mais gosto, né? História e também a bicicleta, e tentar não ser um pouco forçando a galera a pedalar. Então, é mais um convite. Então, o que a gente pensou? Levantar os patrimônios históricos da região e aí que tá, descentralizar, porque hoje, quando chega alguém em São Paulo, Renata, normalmente as pessoas levam para Paulista, para Sé, para todo aquele movimento central, né? E cada lugar da região tem seu conteúdo histórico. Então a gente começou a tentar levantar esse conteúdo histórico e tentar mostrar também como é pedalar em São Paulo de uma maneira que seja convidativa. A gente não corre, a gente não quer ficar também com essa pegada muito mais do esporte, né? A gente tenta trazer as pessoas a estarem na rua, né? E toda vez que o pedale se vai passando pelas ruas é uma forma de manifestação. Então, eu costumo dizer que a gente provoca. E provocar nunca é uma coisa ruim, né? Provocar é fazer a sociedade entender que o ciclista também tem direito a andar na rua, como o carro, o ônibus, o caminhão. Que bacana, um projeto aí interessante o de vocês. Principalmente, né, eu acredito que a pandemia, apesar de tudo que aconteceu, trouxe muita reflexão e as pessoas retomaram algumas atividades, e dentre elas foi a bicicleta, foi o pedalar, foi esse contato com a natureza. E, principalmente, eu acho que esses caminhos, né, buscando, acho que atrelando a questão do conhecer, né, então, rotas diferentes, próximo, talvez, aí com a natureza, pelo menos é a percepção que eu tenho, né, muitas pessoas aí que eu tenho contato, que eu acompanho, fizeram essa opção e estão até hoje pedalando, conhecendo novos lugares, né, nos finais de semana. Então, muito bacana esse projeto aí de vocês.
Sim, o que costuma acontecer é o seguinte, né? As pessoas que vão no nosso projeto, a gente tem uma ideia que no começo a gente abria para as pessoas pagarem para fazer esse roteiro. Como estamos na periferia, nem todo mundo pode bancar e tem um custo para fazer isso. Então hoje a gente faz B2B, ou seja, a gente chega numa grande empresa e vê se ela quer patrocinar essa pedalada, porque a gente passa por mais de 7 ODS, né? Desde cidades sustentáveis a diminuição da desigualdade, porque a gente faz um turismo que é um turismo de base comunitária, e essa empresa bancando, a gente aluga a bicicleta e faz as inscrições, é tudo gratuito, né? A gente passa dentro de uma capela que a gente deixa uma contribuição, também termina com as Mulheres do Gal, que é uma agrofloresta na periferia feita por mulheres. Então, é exatamente isso, né? A gente provoca, faz as pessoas saírem desse seu lugar, normalmente, de só caminhar ou só ver o carro, né? Aliás, só ver o carro e o ônibus, e faz as pessoas andarem na rua provocando com direito à cidade. Toda vez que você está na rua, você é provocado a dialogar com a rua, e a rua fala, né? Com certeza. E bacana essa questão, né, que além desse movimento, né, do estar em movimento, de toda essa questão da conscientização, vocês também fazem uma reflexão, né, crítica aí acerca do patrimônio ambiental, do patrimônio histórico, da preservação ambiental. Bacana essa interligação, né, Rogério? E isso é através desse cicloturismo, é isso? E daí eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria esse cicloturismo. Legal, Renata. Cicloturismo, normalmente as pessoas só lembram de cicloviagem, né? Pessoas que saíram do seu município e foram para outro estado. Mas o cicloturismo é você se provocar a conhecer dentro de algum lugar através da bicicleta, né? Então, tem gente que pratica cicloturismo toda vez que sai de lazer, né? Normalmente as pessoas põem a bicicleta no carro e vão ao parque pedalar. Ou normalmente o parque é muito próximo. Toda vez que você sai daquele seu aquilo está mais próximo, e normalmente as pessoas não fazem isso porque a cidade, aqui em São Paulo, né, não oferece uma infraestrutura de segurança, mas toda vez que você vai para esses lugares, você acaba tendo esse cicloturismo, né, um turismo de conhecer a sua própria região. Então, basicamente é isso. E aí, o que o Pedale se faz é levantar questões históricas, a princípio, é sempre isso, né? E tentar usar a bicicleta como ferramenta. Porque o nosso roteiro tem entre 10 e 15 quilômetros. Normalmente eu só falo isso no final para a pessoa, nossa, mas 10 e 15 quilômetros. Quando ela vai ver, ela fala assim, nossa, mas eu pedalei, você pedalou. E aí deixa aquela ideia de que ela pode ir para o trabalho, ela pode ir para o mercado, e aí tudo isso a gente vai tentar lembrar, nossa, mas normalmente eu vou de carro, normalmente eu faço, eu uso condução, uso Uber, e toda vez que você está na cidade novamente, você dialoga, né? Tem um roteiro nosso que a gente passa por 4 quadras de grafites, e tem pessoas que são do bairro e não conhecem esses grafites, né? Então a gente faz a pessoa dialogar, e toda vez que se dialoga, a cidade fica mais interessante, né? Uhum. Não, com certeza. E dentro aí do trabalho de conscientização, né, que vocês fazem, até mesmo essa questão aí da conscientização ambiental, quais os resultados práticos que você consegue citar, que você visualiza? Primeiro de tudo é quando as pessoas começam a enxergar o ciclista, né? E isso é importante. Toda vez que a gente faz esse passeio, muita gente fala assim, cara, eu dirijo e nunca tinha visto ciclista, porque é isso, né? Às vezes a gente não quer ver a outra pessoa, não que a pessoa não esteja lá, né? A gente vê muito que acontece isso com pessoas em situação de rua, né? As pessoas acabam até pulando a pessoa. Toda vez que você enxerga a pessoa, você começa a respeitar. Então, toda vez que você vê o ciclista, você respeita. Segundo, é tentar trabalhar a ideia de não velocidade. A gente não precisa correr. São Paulo é uma cidade que te atrasa mesmo você estando no horário. Então, a gente provoca as pessoas a não correr, porque toda vez que você não corre, você começa também a ter outro olhar pela cidade. E o terceiro, e poderia ser tantos outros, mas são a questão da nossa saúde mesmo, né?
como é bom depois de uma pedalada, depois de um conhecimento histórico. E aqui a gente está falando de São Miguel Paulista, por exemplo, que é um bairro indígena, sobretudo nordestino e negro. Então você trabalha a identidade das pessoas, né? Eu canso de ver empreendimentos que ficam vendendo, sei lá, em tá em alto, em tá em baixo, né? E na realidade a gente tem que trabalhar a identidade desses locais. Por exemplo, eu sou um neto de nordestino. Toda vez que eu vou olhar para o meu bairro, eu trago uma identidade muito forte. Toda vez que a gente tem identidade, se pega pela Moca, as pessoas trabalham nos seus bairros, né? Eu acredito muito no regional. Até para a própria sustentabilidade, né, das cidades, principalmente uma cidade como São Paulo, se a gente não tiver o bairro, né, além do espaço do morar, mas talvez o trabalhar, desse usufruir, do poder ir para o parque, você ter a vida no seu bairro, né? Então, com isso, realmente você tem uma melhora não só da qualidade de vida, mas, consequentemente, uma menor emissão aí de gases de efeito estufa, uma melhora da qualidade ambiental de forma indireta, porque você está gerando menos resíduos ao longo aí da sua jornada. Então, é até uma coisa que a gente coloca para os políticos repensarem as cidades dessa forma, né, Rogério? Então, é muito importante essa conscientização, né? Total, e o que você falou é real. A gente põe, por exemplo, a agenda ESG em prática, né? Então, por isso que a gente tenta falar em B2B de empresas, porque a gente quer, por exemplo, fazer uma empresa, sei lá, uma Big Tech, que comunica com tal público, a fazer os funcionários dessa Big Tech frequentar a quebrada, frequentar os locais, provocar de pedalar. E pensar exatamente nessa questão de sustentabilidade. Não tem planeta B, né? Então, toda vez que você pedala, você para de emitir CO2. A gente vê que a Europa, por exemplo, já se ligou nisso. Não é o carro elétrico que vai ser a mudança. O carro elétrico custa muito caro. E quanto custa uma bicicleta para te ligar de um ponto ao outro? É óbvio que tem essas questões de a gente saber, né? E outra coisa, toda vez que você está na bicicleta, você, por exemplo, eu fiz um curso chamado Viver de Bike, do Aro 60, que me possibilitou a pensar. É uma forma de geração de renda também, sabe? Quanto que a bicicleta pode gerar renda, e aí a gente tira aquele dinheiro que está no combustível, o grande debate, e começa a aplicar na vida. Toda vez que eu pedalo, eu vou comer mais, né? Eu vou fazer um curso, me sobra mais dinheiro, fora a questão total da sustentabilidade de emissão de CO2, né? Uhum. E você mencionou aí um ponto que realmente é importante a gente fazer essa reflexão. A questão da mobilidade, né, da mobilidade urbana. Então, a questão dos carros elétricos. E na Europa, principalmente, talvez faça menos sentido ainda, porque a geração de energia que vai movimentar esse carro elétrico, ela provém aí de uma rede não tão sustentável, né, de uma matriz aí um pouco mais suja, que às vezes é né, um incinerador a carvão, ou mesmo a gás, mas a gente sabe que não é uma matriz energética tão limpa, né, às vezes usina nuclear, diferente um pouco do Brasil, que a gente tem aí uma matriz muito relacionada aos recursos hídricos, né? Agora uma diversidade grande da nossa matriz energética, mas, de todo modo, a gente tem que deixar de gerar gases de efeito estufa. E, realmente, a mobilidade nos grandes centros se faz viável, muitas vezes, com a bicicleta. E, principalmente, os países do norte da Europa já adotaram essa prática há algum tempo, né? De realmente usar a bicicleta como veículo de transporte e não ter mais carros. E é algo que a gente realmente precisa incorporar, o brasileiro, a usar o dia a dia a bicicleta, né? Realmente você deixa de emitir, você às vezes melhora a condição de trânsito, porque, né, ok, de repente na marginal seria impensável você ter faixa de ciclovia, mais difícil, se bem que você tem ali, né, principalmente na Pinheiros, você tem o trecho ali que talvez dê para pedalar, mas o conflito daí do veículo com a bicicleta é muito grande, mas em outros locais é perfeitamente viável, e é importante que a gente comece a fazer de fato essa reflexão. As pessoas acabam se acostumando muito ao dirigir ao carro, pela facilidade que ele nos traz.
Então, precisa realmente fazer essa reflexão e pensar em quem está pedalando com esse cuidado, que realmente, né, muitas vezes é por uma opção que essa pessoa fez do pedalar, uma opção de qualidade de vida, de emissão de menos gases de efeito estufa. Então, não pensar ele como alguém que está tirando o espaço do seu veículo, mas sim como alguém que está ali para melhorar o planeta que a gente vive, porque como você falou, né, não tem planeta B e não tem plano B, né? Mais do que o planeta B, a gente também não tem um plano B, né, Rogério? Então, eu acho que Sim. pensar, né, na sustentabilidade aí, nas questões ambientais, para o nosso dia a dia de uma maneira geral e de fato a gente conseguir incorporá-las. Então, o que acontece no Brasil é que a gente é muito carrocrata, né? O É, carro, ele é um sinônimo de ascensão social, né? E hoje, estava conversando com um colega que manja mais de carro do que eu, o carro é tido, pô, tem carro de 100 mil reais começando, então é impensável a gente pensar, eu conversando com o Uber esses dias, eu falei assim, quantos carros você acha que passou na sua visão? Ele, cara, não faço ideia, essa pergunta é muito difícil, mas eu falei, se somar os valores desse carro, se somar o quanto de combustível, se somar tudo, você vê que é tudo muito grande no carro, que o resultado também é grande, para pior, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, Renato, que o quanto de morte acontece por carros. Eu conheço pessoas que morreram, conheço pessoas que têm parentes que morreram, você conhece também, provavelmente, todo mundo que nos assiste também. O carro tem essa questão da morte, não só por atropelamento, mas também por, como a gente diz, de emissão CO2. Então, a gente tem que repensar mesmo se vale a pena a gente ir para o mercado e ir com um carro, né? Tipo, e o poder público tem que pautar isso também, trazer como que eu posso dizer, uma infraestrutura. A CT, por exemplo, ela não divulga nada sobre bicicleta, por exemplo, como provocação, né? Quanto que ela poderia divulgar, como Nova York faz, de quanto custa o uso do carro, né? E olha que não tem a ver com, por exemplo, se tem vias de metrô, de ônibus. Você pega Higienópolis e Perdiz, são lugares super bem distribuídos entre ônibus, metrô, táxi. As pessoas têm de 1 a 2 carros. Então, não quer dizer disso, é uma carrocracia, as pessoas querem ter carro. E ao ponto que essas mesmas pessoas, quando vão para fora do país, como numa Dinamarca, elas vão pedalar. Então, a gente tem que tentar mudar essa cultura, principalmente o poder público e as empresas também, né? Quantas empresas estão fazendo os seus funcionários, trazendo essa possibilidade do funcionário vir pedalando, né? Desmistificar essa sim. situação. Tudo bem, né? A periferia para o centro é muito longo, né? Por isso que eu tenho cada vez mais pensado de descentralização desse centro, começando com o cicloturismo, né? Sim. Para a Mas, potencialidade quebrada. mas você citou o exemplo da Dinamarca, e realmente é um país onde você tem a interligação entre a bicicleta e o transporte público, coisas que a gente não tem. Então, né, você colocou aí do carro, eu até entendo que de repente possa ser uma questão aí de ascensão, mas eu acho que mais do que isso é uma questão de facilidade de vida. Né? O carro ele sai da porta da sua casa e te deixa na porta de onde você precisa. Se a gente tivesse uma rede de transporte público, como né, o metrô na cidade de Paris, que a cada 2 esquinas, mais ou menos, você tem uma estação, ninguém tem carro. Por quê? Porque para você deixar o seu carro é caro, o estacionamento, e você não precisa do carro para fazer nada no seu dia a dia. Você tem o metrô, você tem o transporte público. Ou, né, como no caso aí da Dinamarca, você tem essa interconexão dos meios de transporte, que facilita a vida das pessoas. Então, o carro ele passa a ser algo custoso, que não vai trazer esse benefício, pelo contrário, ele vai trazer um custo para o seu dia a dia. E às vezes o que as pessoas fazem aqui no Brasil é a ponderação disso. Mas, né, de repente, eu só pedir Uber, às vezes ainda sai mais caro e a gente talvez não tenha a disponibilidade que a gente tem, né, de outras maneiras de transporte que a gente tem fora do país. Então, as pessoas acho que ainda acabam tendo a comodidade de querer ter o carro, né? Não sei, pelo menos essa análise que eu faço. E realmente é uma questão aí de política pública, né? Talvez ambientes como esse em que a gente está trazendo o debate para levar a conscientização das pessoas,
para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esses pontos, mas também cobrar como política pública. Isso que você trouxe aí da cidade de Nova York, realmente a gente não tem essa reflexão colocada para que as pessoas também possam refletir, né? Refletir até o quanto eu emito individualmente como pessoa. Será que não dava para compartilhar, né, o transporte? Não dava para fazer de uma forma diferente? Por que não integrar a bicicleta, né? Se não é no meu dia como um todo, mas em alguns trechos do meu dia? E quanto custa um carro, né? Então, a gente Sim. para pensar, e eu tô convencido, viu? Eu moro no extremo leste, como eu disse, que não dá para uma pessoa sair daqui, a grande parte da população que vai para o centro, são 30, 35 quilômetros, e trabalhar indo de bike e voltando só. Porque não deveria ir para o centro trabalhar. Isso aqui tinha que ser muito mais distribuído, uma cidade de 30 minutos, 20 minutos, sabe? Então, se tem um ponto bom da pandemia, é que se observou, e aqui a gente está fazendo uma entrevista que é online, que às vezes você pode fazer uma reunião dessa forma. Então, o serviço conseguiu fazer isso, mas a gente tem que tentar trazer as indústrias, a gente tem que tentar trazer na periferia e descentralizar os empregos, né? Seria maravilhoso as pessoas gastarem meia hora. Hoje a gente gasta entre 1 a 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas para ir para o centro, né? E o quanto custa isso? Sair um Uruguai e ir para a Argentina e ele voltar, né? Parece que é alguma coisa parecida dessa forma. E aí, como você citou, eu entendo uma pessoa da periferia querer comprar um carro para ir para o centro trabalhar, mas é questão do poder público pensar nas pessoas periféricas, né? E tentar distribuir essa parte de trabalho. E as empresas também, e ainda bem que está vindo essa agenda SG, de elas refletirem o quanto que elas podem ser na prática, né? Porque a gente vê muito no discurso, mas na prática o quanto que ela pode ser sustentável e também trazer a sustentabilidade das pessoas. Não é sustentável uma pessoa cruzar e não é sustentável você não contratar, né? Eu já cheguei a procurar emprego, Renata, e você tem que negar o seu CEP. Você não pode falar seu CEP porque as empresas às vezes não contratam, né? E aquela parte de social da empresa também não conta, né? A gente tem que contratar mais diversidade, pessoas pretas, pessoas LGBTQIs e tudo mais, né? E, enfim, eu acho que caminha nesse ponto. A mobilidade, ela é autonomia. Toda vez que você tem mobilidade, você está dialogando com a autonomia das pessoas, né? Não, é isso mesmo. E, Rogério, me fala um pouco como a Pedala se trabalha a questão da conscientização, né, ambiental com os funcionários. Como que é esse discurso interno aí de vocês? Legal. Então, hoje o que a gente tenta pôr, inclusive na prática, né? Hoje somos só praticamente eu e João e tem uma pessoa na comunicação, que é a Aline, que fica mais remoto, mas a gente tenta trabalhar disso, né? Falando o que a gente pode fazer de bicicleta, tentando dentro das nossas realidades, né? E tentar servir até como exemplo. Às vezes, a melhor coisa que você tem para fazer é o exemplo, né? Você acaba sendo conhecido como a pessoa da bicicleta. E olha que quando chega dia de descanso, a galera fala, e aí, meu, você não vai? Não, hoje eu tô de folga, sabe? Tipo, que acaba sendo um trabalho, né? E eu queria dizer que isso eu aprendi muito, dialogando até com a sociedade civil, né? Existem vários grupos de sociedade civil, eu citei o ARO, mas tem a Ciclocidade, tem a UCB, que acaba colocando para nós e provocando como que a gente pode utilizar a bicicleta, né? Existe cartilhas, existe formas de a gente repensar, né? Como você disse, a matriz, por exemplo, como o petróleo, que é uma grande disputa, a gente vê pelas guerras que está acontecendo, o quanto que influencia, como que a gente pode mudar a nossa matriz, né? Como a gente pode comprar alguma coisa mais próximo, principalmente no bairro, fortalecer, como a gente pode no dia a dia. Eu faço, por exemplo, se 20 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar, eu acabo fazendo de bicicleta, sabe? E isso para mim, eu sei que não é uma realidade de todo mundo, né? Mas eu tento fazer isso. Agora, dias de chuva, outros dias eu procuro utilizar outros meios. Tá, perfeito. E, Rogério, né, você falou aí um pouco do SG, mas vocês também estão trabalhando nessas questões aí voltadas para o SG, correto? Me conta um pouquinho. Então, eu acho que a gente trabalha muito nessa parte de colocar ele na prática. Então, provocar alguns lugares que frequentam a gente, né? Então, a gente, por exemplo, quantas pessoas
que vão pedalar com a gente tem uma planilha lá, né, um formulário para saber quantas mulheres pedalam, porque a gente sabe que historicamente em São Paulo as mulheres não pedalam porque não tiveram oportunidade de ter bicicleta, então esse é um indicador para nós. Outro indicador, as pessoas pedalam todo dia, ou não, e por que não? E aí a gente acaba, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, foi 352 pessoas pedalaram com a gente, poderia ser muito mais, né? Mas acaba que falta patrocínio, incentivo, e essas pessoas, a gente deixou de emitir mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, entre 4 toneladas de CO2. Então, e fora o que a pessoa faz depois dali, né? Então, sempre vem comentários assim, mudei de vida mesmo, assim, sei lá, um dia por semana eu vou para o trabalho, né? Quem pode ir para o trabalho de bicicleta. Pô, tô indo na casa da minha avó de bicicleta, sabe? E você vê no dia a dia, a pessoa foi para o esporte. A gente fala que a gente quer conversar com quem não pedala, né? E assim colocar em prática. Então, você para pensar, um grupo de pessoas que trabalham, sei lá, 60 pessoas que possam vir pedalar com a gente, é uma forma de refletir, não só pedalando, mas andando na quebrada, sabe? Ver a potência da quebrada, o quanto que a quebrada produz de não só conhecimento, mas de... A gente para nas mulheres do Gal, que fazem comidas incríveis a partir dessa agrofloresta, né? E fora as outras coisas de cultura, né? E isso passa pela agenda SG também, né? Não só as questões de Com sustentabilidade certeza. e governança também, para pessoas pretas e tal. Não, com certeza. E quais os planos aí de vocês para o futuro? Legal. A gente tem uma ideia que hoje a Fundação TID está nos ajudando a produzir 11 roteiros. Então, a gente está produzindo 11 roteiros que saem um pouco da quebrada e começa pela praia. Aí ele tem o título ainda é Caminhos por São Paulo, porque a gente quis buscar na história, na reflexão, então, 3 personagens importantes. Primeiro, os indígenas, né? Qual o caminho que eles faziam? O que é São Paulo, então, o caminho dos eclesiásticos e do bandeiretismo, né, que é o caminho que a gente vê que é o caminho meio da devastação, da destruição. E trazer esses 3 caminhos para reflexão no dia a dia. Então, a gente quer fazer 11 roteiros que refaçam esses caminhos só de 10 quilômetros. Então, São Vicente a Santos, Santo André, Ipiranga, Santo Amaro, centro da cidade, todos esses territórios fazem 10 quilômetros, e aí a gente conhecendo a história e também pedalando, né? Uhum. Ai, super bacana. E me fala uma coisa, Rogério, vocês fazem todos os dias da semana ou normalmente de final de semana? Nossa, a gente fazia antes, todo dia, finais de semana, mas acaba ficando um pouco insustentável por conta financeiramente, né? A gente refez um cálculo e hoje, como eu disse para você, como é B2B, quando a gente tem um patrocínio, a gente consegue fazer semanalmente, porque o que a gente quer fazer, quer convidar pessoas que não pedalam. Então, a gente tem que alugar, tem um custo de aluguel de bicicleta, a gente tem uma pequena alimentação, água, existe um carro que vai atrás também, normalmente para trazer essa segurança. A gente tenta não ter o carro, mas às vezes vai o carro lá para não emitir todos esses CO2 que vai protegendo, porque tem pessoas que têm muito medo de sair para a rua para pedalar. Sim. E depois, quando você coloca a pessoa na rua, ela fica um pouco mais empoderada de poder sair. Então, existe toda uma infraestrutura, equipes de apoio que estão vestidas de laranja para dar uma parada no trânsito, para dar uma conscientizada, né, capacete. Então, existe um custo que, quando é bancado, a gente podia fazer todos os finais de semana, adoraria fazer, e na semana também, né? E a gente tem plano de trabalhar também com as prefeituras, né? Porque a gente entende que primeiro vem um cicloturismo, a gente está vendo em Mogi, e depois as pessoas, o comércio começa a ver, o número de pessoas que vão lá aumentar, sabe? Então você tem que provocar o dono daquele comércio que acha que passou uma ciclovia e acabou, que não, que o cara que está pedalando, ele é mais chance de maior de comprar, que ele tem gastado menos. Então, a gente tem essa ideia de criar esses roteiros juntamente a prefeituras, que é muito difícil, as prefeituras pensarem em mobilidade, mas a partir desse cicloturismo, deixar provocado, né? E depois ela vem com um plano de mobilidade e trazer a infraestrutura. Esse é o futuro do Pedales que a gente pensa, tá? No Brasil todo, e fora. Não, muito bacana. E assim, quem já tem a sua própria bicicleta e quiser fazer isso com vocês, dá certo também. Rola também, a gente sempre chama também, inclui todo mundo, né? E esse é um grupo que, sábado agora, dia 12, vai ter esse rolê junto à Casa de Cultura do Itaim Paulista, Pedra Pequena, que é o nome.
para pedalar. E dessa vez a gente falou assim, não, vamos só ver quem tem bicicletas, para a gente tentar ver como se comporta também, como que funciona, se é um grupo grande, né? Se só trazer um outro público também. Está super bem-vindo, viu, gente? Tá. Ah, é muito bacana. Adorei. Depois eu vou conversar com você, viu? Me Massa, interessou. E, massa. Rogério, a gente, assim, já está chegando aí no final aqui da nossa conversa, né? Que mensagem você deixa para a nossa audiência? Olha, a mensagem que eu vou deixar é provocar vocês a sempre pensarem o que eu posso fazer além do que já está previsto, né? Eu sei que a gente vive numa cidade muito corrida e tal. A palavra pedale-se é justamente essa provocação, né? Então, pedale-se. Dá para fazer isso, ir no mercado de bicicleta, pedale-se. Dá para ir para a farmácia, dá para ir até, às vezes, para o seu trabalho, se provoque, esteja na rua. E é isso, pedale-se. Muito bacana, Rogério. Muito obrigada pela conversa hoje, viu? Foi muito bacana. Eu que agradeço a todos vocês aí. Obrigado, Renata. Bom, no programa de hoje eu conversei com Rogério Rai, coordenador do Pedala-se. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos vemos na próxima semana.